Boa noite a todos. Alguém está vindo hoje pela primeira vez para essa série? Seja bem-vinda. A maioria já conhece a proposta, muito resumidamente, tenho que voltar a explicar sempre, porque sempre pode vir alguém que está começando agora, está fazendo uma sequência de palestras sobre cada capítulo do livro de Khalil Gibran, o Profeta, com o intuito de tornar ele mais compreensível, mais, digamos assim, profundo, porque na verdade ele é profundo, mas como nós somos muito apressados e às vezes um pouco ansiosos e lemos tudo muito às pressas, perdemos essa profundidade por falta de reflexão. Então o que a gente tem feito, alguns aqui já têm participado algumas vezes, é como se a gente fosse mastigando cada palavra, para poder aprofundá-la, assimilá-la melhor. Gibran não é o tipo do autor para se ler com pressa, e hoje a gente faz tudo com pressa, né? E perdemos muita coisa aí nas entrelinhas. Hoje, particularmente, esse assunto é muito interessante, que é sobre a beleza, que é um assunto que hoje em dia é muito esvaziado. Muito difícil alguém chegar a algum consenso sobre o que é belo. E esses autores do passado, em geral, diziam que deve haver um consenso sobre o que é belo, porque o que é belo tem um denominador comum, não depende apenas da opinião humana. Existe um fator comum, um denominador comum para aquilo que é belo. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Fazendo um paralelo entre Gibran e uma série de outros autores, vamos conhecer um pouco o que se diz sobre a beleza. Alguns elementos que a gente sempre coloca no início de toda a palestra, quem já veio já deve estar sabendo, quase memorizado, né? Que é a data de nascimento e morte de Gibran, que nasce em 1883 no Líbano, numa cidade chamada Bicharré, que ele foi também enterrado lá, fez questão disso, seu corpo foi levado de volta para o Líbano, amava muito a sua terra, e morre em 1931 nos Estados Unidos. Já comentei várias vezes com vocês também do apoio que ele recebeu de uma dama norte-americana, que foi o grande amor da sua vida, Mary Elizabeth Haskell, que o ajudou durante toda a vida, e o quanto também nasceu aí um livro muito interessante, que não era para ser livro, acabou virando, que é a correspondência que foi trocada entre os dois, que foi publicada depois com o nome As Cartas de Amor do Profeta, também muito bonito. Então, apenas para a gente recapitular, né, e nos situarmos no nosso assunto de hoje. Falava para vocês que é uma raridade que um livro de prosa poética ou poesia, nos nossos dias, seja traduzido em 40 línguas. É bastante coisa, vocês vão te convir. Quem já viu hoje alguém sair para comprar um livro de poesia? Isso não é muito raro? A poesia se esvaziou hoje como se não tivesse mais sentido nenhum pelo excesso de praticidade e utilitarismo do homem, que acha que isso é perda de tempo. Então, um livro ainda ter toda essa abrangência, toda essa aceitação é muito raro. Embora ele não seja tão entendido quanto poderia ser, o fato é que muitas pessoas amam Gibran e amam o Profeta. É um livro maravilhoso. Já aconselhei várias vezes a vocês que tenham como livro de cabeceira. Às vezes os meus alunos dizem, se eu for seguir você, eu vou ter uma enciclopédia na cabeceira. Mas é bom ter uma enciclopédia na cabeceira. Alguns são imperdíveis, esse é um deles, tá certo? Falava para vocês também um pouco sobre o contexto do livro, só para a gente se situar. Trata-se da história, evidentemente, de um profeta, Al-Mustafa. Esse Al-Mustafa sai da ilha onde ele vivia e vai para uma cidade chamada Orfalese. E fica lá por 12 anos. E 12 anos ninguém dá a mínima atenção para ele. Quando ele vê no horizonte surgir um barco que vinha da sua terra, e ele vê a oportunidade de voltar para a sua terra, que ele anuncia que ele iria embora, as pessoas percebem, vamos perdê-lo sem tê-lo aproveitado, porque era um sábio, e ninguém tinha usado da sabedoria dele para nada por 12 anos. Aí comentava com vocês a respeito de uma famosa, pelo menos para a filosofia oriental, é uma teoria bastante conhecida, que é chamada teoria do contraste, do impacto, que a nossa consciência nasce no impacto entre dois planos. Quando vamos perder algo é que percebemos o valor que ele tinha. Quando cessa, por exemplo, uma cor e começa a outra, você percebe as duas. Se o universo inteiro só tivesse uma cor, você não perceberia. Se só soasse uma nota, você não a perceberia. Quando ela cessa e começa a outra, ou começa o silêncio, você percebe as duas. A consciência nasce do contraste. Então, quando é que o pessoal vai perceber que estava perdendo alguma coisa importante? Quando ele estava indo embora. Aí o cercam e começam a fazer perguntas. Aí toca perguntas sobre os filhos, sobre o amor, sobre o casamento, a justiça, as leis, as coisas práticas da vida. É um livro fininho, ele não é grande e ele trata das questões fundamentais da vida. É bem interessante, muito abrangente, aborda muitas coisas em poucas palavras. Então é uma palestra relativamente rápida e a nossa intenção é aprofundar um pouco dessas poucas palavras que ele coloca. E falava para vocês também que se trata de um mito.
Ou seja, que tudo isso está acontecendo dentro de nós. Todo mito tem essa estrutura. O personagem central é o homem e os secundários são elementos internos dele mesmo, projetados do lado de fora. Então ele está dialogando consigo mesmo, com seu medo, com suas limitações, com seus sonhos, e também comentei já com vocês que a estrutura dos nossos sonhos é muito parecida com a estrutura do mito. Nos sonhos, a gente projeta fora elementos internos também. Em geral, não tem mais do que você no sonho. Tá certo? Então, isso apenas recapitulando tudo que temos falado no início de todas as nossas palestras. Ainda vamos longe com esse ciclo, que o livro é pequeno, mas não tanto. Acho que ainda iremos até meados do ano que vem. Então, vocês vão ter que me ouvir contar essa história. Daqui a pouco vocês mesmos vão estar contando essa história para mim. Tá? Mas sempre teremos que recapitular. E hoje, então, sobre a beleza. Um assunto extremamente polêmico nos nossos dias. Ano passado, inclusive, nós temos em Nova Acrópole um dia que nós comemoramos, que é o Dia da Arte, e eu fiz uma palestra exatamente sobre esse tema, sobre a beleza, segundo um filósofo contemporâneo, que é Roger Scruton. Esse Roger Scruton tem um documentário, para quem não conhece, no YouTube, chamado Por que a Beleza Importa?, que é uma coisa linda, muito interessante, muito profundo sobre esse assunto. E Platão também fala demais desse assunto, porque é um dos 3 valores fundamentais para Platão, é o bem, o belo e o justo. Então ele define a bondade, a beleza e a justiça. E Gibran vai aqui falar na mesma linha, na mesma direção. Vocês vão perceber, eu sempre gosto nessa tela inicial de dar mais ou menos uma tônica geral do que virá, porque vocês já devem ter percebido, aqueles que já vieram uma ou mais vezes, que nunca é aquilo que a gente espera. A gente imagina uma coisa e ele surpreende muito. Ele coloca uma visão totalmente diferente. Então, uma equação que é imprescindível que vocês percebam e que ele vai desenvolver nesse capítulo é que o belo é diferente do agradável. Existem dentro do homem 2 núcleos de consciência, a sua essência e a sua aparência. Aquilo que ele é em profundidade, aquilo que ele é na superficialidade, o mundo espiritual ou o mundo material. E cada um desses mundos percebe a realidade de uma forma diferente. Então, um tem o senso estético, percebe a beleza do ponto de vista espiritual. O outro tem simplesmente o sensorial e percebe a beleza através do que o atrai, do que é agradável, do que lhe provoca prazer. E muitas vezes confundimos os dois ou achamos que só existe o agradável. Aí é aquela história que você chega para uma pessoa e diz, isso é belo. Ela diz, não, isso é muito relativo. O que é belo para você pode não ser para mim. E quando você vai perceber, nesses autores clássicos, que a beleza é um dos elementos mais importantes da formação do ser humano, vocês vão ver que eles não acham que seja tão relativo assim. Se você oferecer veneno para alguém, essa pessoa não vai dizer, isso é relativo, o que mata você não mata a mim, não mata todo mundo. Existem certas coisas que são universais, que rebaixam ou que elevam. Aquilo que deforma o caráter é mal para toda a humanidade, aquilo que forma é bom para todo mundo. Existem elementos gerais para a humanidade. Nós não somos tão relativistas assim. O ser humano se confunde um pouco, mistura as suas descobertas científicas com as suas descobertas humanas, que são bem mais escassas. Então ele deu de aplicar a teoria da relatividade em tudo. Aliás, ele não deve nem ter entendido a média, não entendeu nem direito a teoria da relatividade de Einstein. Mas saímos aplicando em tudo. Tudo é relativo. O que é bom para você não é bom para mim. Olha, veneno, morremos as duas. Não é isso? Então nem tudo é tão relativo assim. Né? Então percebam esse elemento que ele vai desenvolver ao longo de todo o tempo. O belo versus o agradável. São duas coisas bem diferentezinhas e às vezes até opostas. Tá? Vamos lá, então começa o poema. E um poeta disse, fala-nos da beleza. E ele respondeu. Como sempre eu surpreendo vocês, porque a gente nem começou ainda o poema e eu já vou comentar, só esse pedacinho. Mas eu tenho que relembrar a vocês que existe uma relação entre quem pergunta e a pergunta em si. Sobre a beleza, a pergunta é feita por um poeta. É muito interessante porque poesia, segundo Aristóteles, vem de poiesis, construção. Parece que tem certas realidades que estão num plano mais sutil, que a poesia é a linguagem ideal para expressá-las. Vou voltar a um argumento que também já usamos. Imagina aquele sonho muito simbólico que todos vocês já devem ter tido algum dia. Vocês nunca tiveram um sonho que quando para vocês significou muito e quando vocês vão contar para as pessoas não significa coisíssima nenhuma? Comentava a esse respeito, inclusive, esses dias, que uma vez eu me lembro que num sonho eu perguntava para uma pessoa o que era a morte e ela começava a bailar. E eu entendia perfeitamente a resposta no sonho. Aí imagina, eu vou contar para uma pessoa, olha, eu entendi o que é a morte. A pessoa começou a bailar, ela vai dizer, você enlouqueceu.
Você percebe que tem certas coisas que são difíceis de você reduzir à linguagem racional. E a poesia é muito boa para isso, porque poderia sugerir, através de uma linguagem poética, as impressões que o bailado dessa pessoa me passou no sonho. A poesia não define, ela só sugere. É como se fosse uma bailarina, um beija-flor, que só toca a realidade e levanta voo. Ela toca, ela roça esse mundo concreto e levanta voo. Então ela faz ponte entre os dois mundos. Daí que vocês vão perceber, isso não é coincidência, que os povos antigos, quando iam escrever livros sagrados, não usavam prosa, usavam poesia. Na Índia, em Roma, nos celtas, para todo canto, escandinavos, para todo canto gostavam de usar a poesia para fazer livros sagrados. É mais sugestiva, ela não descreve, ela sugere e deixa você refletir, tá? Então, é muito lógico que seja um poeta, né, que pergunte isso, o que é a beleza. Que a poesia é exatamente essa linguagem adequada para você construir no mundo concreto impressões que vêm de um plano mais espiritual, mais sutil. Dificilmente, quando você pega uma bela poesia, você saberia descrever tudo que o autor está querendo dizer ali. Nós estamos tentando fazer um pouco isso aqui, mas sempre tem elementos que escapam. E a poesia, ela tem muito de mito quando é verdadeira poesia. Porque hoje em dia tudo a gente tem que definir, né? Você chega no supermercado, o rótulo não corresponde ao conteúdo. É aquilo que lava mais branco, você leva para casa, não lava nem branco, nem menos branco, nem coisa nenhuma. Ou seja, o rótulo não corresponde ao conteúdo, nos sentimentos, nos objetos, nas palavras. Então, nem todo mundo que se diz poeta é realmente poeta. Então, a verdadeira poesia é assim, é muito boa para definir a beleza. Ótima, ideal. E aí ele começa a resposta. Onde procurareis a beleza? E como a podereis encontrar, a menos que ela mesma seja vosso caminho e vosso guia? É bem interessante isso, porque Platão ele vai definir a beleza como aquilo que eleva. É uma definição que a princípio pode parecer um pouco sem sentido para a gente. Obrigada. Como assim aquilo que eleva? Eleva para onde? Para Platão, a beleza é a única coisa que pode tirar você, às vezes, num círculo vicioso de elementos repetitivos, onde você não encontra a saída. Imagine que você é uma pessoa que tem como objetivo de vida desenvolver a fraternidade, a compaixão, a compreensão entre os seres humanos, a compreensão de si mesmo e dos demais. Isso é um objetivo de vida muito louvável, né? Isso é um princípio que você impôs sobre a sua vida. E é um princípio nobre, lá de cima, do plano espiritual. Aí imagina que aconteça com você uma coisa que acontece muito raramente isso, mas pode ser que vocês já tenham vivido alguma coisa desse tipo, que é problema de convivência. Vocês já tiveram algum? Negócio assim muito esporádico, quase ninguém tem, mas em outros planetas costuma acontecer, né? Enfim, aí teve um problema de convivência. Convivência é o tipo da coisa engraçada, né? Os seres humanos, a gente não pode viver com eles, não pode viver sem eles, é um inferno. Não consegue viver com eles nem sem eles. E aí você teve um problema de convivência com um amigo, com um parente, seja quem for. Imagine que você vai me contar o que foi que aconteceu. Nesse dia, ele falou mal de mim. Nesse outro dia, ele contou essa coisa para outra pessoa. No outro dia, ele passou por mim e virou a cara. No outro dia, essa pessoa veio me dizer que ele tinha falado outra coisa. No outro dia, ele fez isso. No outro dia, ele fez aquilo. No outro dia, ele fez aquilo. Logo, eu não gosto dele. Imagine, você tem um círculo de argumentos. Esse círculo de argumentos, imagine, uma situação hipotética, ele é todo verdadeiro, no sentido de que corresponde a fatos. Tudo isso aconteceu de fato. Comprovado, o seu terceiro amigo da história comprova, ouviu mesmo, testemunha a seu favor, tudo isso corresponde a fatos. Isso forma um círculo vicioso, que você não tem saída. A única solução que você tem, você vai ficar batendo contra esse círculo, não vai conseguir sair. A única solução que você vai ter, se ficar aí dentro, é ficar com raiva dessa pessoa e romper. Mas se você tem princípios, você tem algo que está acima desse círculo vicioso. E a saída é para cima, não é para nenhum ponto do círculo, entende? Então essas coisas todas aconteceram de fato. Porém, eu opto pela fraternidade, pela compaixão pelas fraquezas humanas. Eu opto por não considerar nada disso, porque a verdade para mim não é aquilo que corresponde a fatos. A verdade para mim é aquilo que corresponde ao bem. Entende? Tem horas na vida que a única saída que a gente tem é para cima. Se você tentar para sair para qualquer lado, não sai. Porque gera um círculo de elementos que correspondem a fatos.
mas nem por isso são reais. Tá? Então isso tem muito a ver com o que Platão falava sobre a beleza, tem muito a ver com o que Gibran está insinuando sobre a beleza aqui. Então é um elemento que transcende, te leva para cima e te tira às vezes de círculos viciosos onde você está preso. A beleza é aquilo que eleva, ela está comprometida com o bem. Tá? Outra coisa muito interessante que ele vai falar também é que a beleza é um elemento que quando você a vê, quando você vê algo que é realmente belo, isso para ele é um tiratema. Quando algo é realmente belo, ele não te gera um sentimento de atração, quero possuir. Ele te gera um sentimento de nostalgia, saudade de alguma coisa. É como se você conhecesse um determinado mundo onde as coisas eram todas belas assim. Já tivesse estado lá algum dia e aquilo te relembra, te provoca uma sensação de nostalgia, como se fosse saudade de um lugar que conscientemente você nunca esteve, mas que algo dentro de você diz que você já esteve sim. E que você pertence a esse mundo, onde todas as coisas são assim, nobres, elevadas, harmoniosas. Percebem isso? Então é muito interessante que Platão diz que a verdadeira beleza não provoca desejo de posse, sim um convite para ela renunciar, passar através dela e voltar para casa. Então eu vejo uma pessoa com uma atitude muito honrada, muito justa, isso não é belo? Aí dá aquela dor no teu coração, como se alguma coisa te dissesse, existe um mundo onde tudo é assim e você é de lá. Como se fosse uma puxada para cima, uma puxada de volta para casa. Daí a conclusão dele de que o belo é sempre aquilo que eleva. Então existe um círculo de circunstâncias e o belo puxa para cima. Puxa sempre na direção do bem. Vocês entenderam bem essa ideia que a gente vai voltar a falar sobre ela quando falarmos sobre a verdade, por exemplo? Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa brigou com a outra. Hoje eu só estou falando de problema de convivência, né? Não sei porquê. Uma pessoa brigou com a outra e a coisa chegou a um nível muito violento e uma começou a correr atrás da outra, resolveu agredi-la, matá-la. Aí essa primeira pessoa que está em fuga entra na sua casa e diz, deixa eu me esconder aqui. Puf, se enfia debaixo da cama, debaixo de um móvel. Aí vem a segunda. Chega para você e pergunta, fulano está aqui? Ah, eu sou um amante da verdade, tá sim, tá debaixo da minha cama. O que vocês acham disso? Não é ridículo? Isso é a verdade? Não, a verdade não corresponde aos fatos, a verdade corresponde ao bem. O que é a verdade nesse caso? Nunca vi fulano. Quem é fulano? Você conhece? Eu não conheço. Ah, vi sim, ele foi para lá. Isso não é a verdade? Você dá oportunidade a um e a outro, que daqui a pouco esfriam a cabeça, reconsideram isso. Você percebe que a verdade nem sempre corresponde a fatos, ela corresponde a princípios? E a beleza também, ela sempre eleva, ela corresponde a princípios. Você vê através da beleza uma oportunidade de se tornar um ser humano melhor, ela te inspira, ela te eleva. Você não tem vontade de possuir as coisas belas, você tem vontade de se tornar melhor para se parecer com elas. É uma chamada da consciência para cima, é certo? E como podereis falar, a menos que ela mesma teça as vossas palavras? No início dessa palestra, a gente falava um pouco que Gibran, assim como outros autores clássicos, que temos falado de vários, né? Eles nos alfabetizam de novo. A gente entra aqui achando que a liberdade é uma coisa, sai achando que é outra. Quando você lê Gibran, todas as palavras ele faz você entender de forma diferente. A filosofia, Platão também fazia muito isso, ele te alfabetiza de novo. Então você não vai conhecer a beleza através de conceitos externos da sociedade. Você vai ter que buscar dentro de você o que é belo e ver o mundo através disso, porque senão você não vai identificar a beleza. Então busca dentro de você aquilo que é mais nobre, aquilo que tem mais compaixão pelos seres humanos, aquilo que é mais fraterno, aquilo que tem mais afinidade com o bem. Vê onde o teu coração vibra mais fundo e olha para as coisas a partir daí. Aí você vai identificar o que é a beleza através da beleza. Semelhante reconhece semelhante. Se você não subir tua consciência, aquilo que você tem de mais nobre, de mais belo, você não vai ser capaz de ver o que é belo. Eu me recordo que algum tempo atrás, anos atrás, eu li um livro de um diretor de um filme, muito pouco conhecido, mas um filme muito bonito, chamado Mahabharata, que conta uma história de um épico hindu. Sei que esse diretor é um diretor ocidental, inglês, se eu não me engano, Peter Brook, e ele se mudou para a Índia e ficou anos lá para fazer esse filme. E saiu entrevistando todo mundo que conhecia a história, que é uma história tradicional, é como se fosse a Odisseia para nós, é o Mahabharata para a Índia. E aí falaram para ele, procure fulana, que é a que mais entende dessa história. Ela é muito bela. Ele ficou pensando, tá bom, vou lá. E outra pessoa disse a mesma coisa, procure fulana, ninguém sabe dessa história melhor do que ela. Ela é muito bela. Quando ele chegou lá, fulana era uma senhora de 80 anos de idade.
E era realmente muito bela. Com 15 minutos conversando com ela, ele percebeu a beleza dela irradiando. Aí ele foi entender que ainda hoje, apesar da decadência dos valores que é generalizada no mundo inteiro, e a Índia não está fora disso, esses detalhes na linguagem eles ainda conservam. Uma mulher é bela quando é sábia. Quando ela é jovem e simplesmente um corpo atraente, ela é atraente. Eles não dizem que é bela, eles não usam essa palavra. Tem um respeito pela palavra beleza, entende? Bela é outra coisa, que é muito a ver com esse conceito platônico. Tá? Bela é alguma coisa que te eleva, te gera um estado de nobreza, traz à tona aquilo que você tem de melhor. Isso é o belo. Tá? Então você não vai perceber beleza fora, se primeiro você não encontrar a beleza dentro. Não tem um ângulo de visão que te permita identificar. Vai sempre achar belo o que é atraente, o que é agradável. Sai experimentando, utilizando as coisas e daqui a pouco se tornam desinteressantes. Já perceberam? Aquilo que o homem atual acha belo, depois de pouco tempo que ele possui, já enjoou. Se uma coisa fosse realmente bela, seria bela a vida inteira. Ou vocês, para aqueles que conhecem, por exemplo, a história de um Nelson Mandela, assistiram aquele filme Invictus, que conta um pouco a história dele de maneira bem fiel. Vocês acham que daqui a 10 anos a gente vai deixar de achar que Nelson Mandela era belo? Daqui a 20, daqui a 30, não vai deixar nunca. Agora, uma pessoa fisicamente bela é que nem uma barra de chocolate, você acha enquanto não enjoa o paladar. Daqui a pouco você enjoa, e já não é aquele, é outro, é outro, é outro, é outro. A verdadeira beleza não se esgota nunca, ela sempre vai ser inspiradora e bela para você. Isso é um elemento também que é muito interessante. Tá? Aí vamos entrar numa história interessante, porque ele vai começar com um monte de dualidades. Numa das nossas palestras eu falava para vocês o seguinte: se você quer motivar um bichinho a se movimentar, eu dava o exemplo do cachorro na cadeira, né? Como é que você faz para o cachorro sair da cadeira sem tocar nele? A gente chegou à conclusão que só tinha 2 formas de tirar cachorro de cadeira. Ou você oferecia para ele uma comida, ou uma cadelinha, que é prazer, desejo, ou você ameaçava bater nele. Não pode encostar no cachorro, isso é a regra. Mostra o chinelo, pisa no chão, faz um barulho e ele se assusta. Sai por medo ou dor, não é isso? Tem alguma terceira forma de tirar cachorro de cadeira que alguém conheça? Eu sugeri filosofar com o cachorro, eu acho que ele dormiria sonoramente, né? Ia ser conversa mole para cachorro dormir. E não ia adiantar. Animal, consciência animal só tem esses 2 motivadores, ela tem uma polaridade, que é o medo e o desejo, é a dor e o prazer. Aí eu falava para vocês que quando a gente se reduz à consciência animal, fica igualzinho. Levanta da cama pela manhã por quê? Por causa do cheirinho do café da manhã. Ou então pelo medo de perder o emprego, de perder a aula, de brigarem com a gente, de perder isso, de perder aquilo, medo e desejo que nem o ratinho no labirinto. Aí ele vai dizer que quando o ser humano está com a consciência nesses 2 polos, ele vai reduzir todos os seus valores a esses 2 polos. O bem, o belo, o justo, o nobre, o compassivo. Você acha que um cidadão que bate a nossa carteira, ele bate achando isso ruim? Se ele achasse ruim, não batia. Ele acha que é bom. Então o que é bem para ele? A sua carteira no bolso dele. Você percebe que ele reduz todos os valores que estão lá em cima, nobres, para um plano bem terra. O ser humano, quando não consegue elevar a sua consciência além dessa equação animal, ele vai reduzir todos os valores do céu para a terra e vai acabar com eles. Se você está atravessando na faixa de pedestre, o cidadão está impaciente ali, acelerando, querendo que você passe, o que você vai dizer? Esse cidadão é injusto, não quer me deixar atravessar. E se fosse você, o cidadão, morrendo de pressa e o pedestre passeando? Esse pedestre é injusto, não está vendo que eu estou com pressa? Ou seja, você percebe que a justiça é aquilo que te beneficia em cada contexto? Reduz tudo para a terra. Aí ele vai mostrar como é interessante isso, porque ou a pessoa acha que a beleza é aquele polo onde ela está, ou o oposto, mas nunca nada lá em cima. Percebem? Sempre no chão. Ou a beleza é esse polo onde eu estou, ou é o oposto, porque eu já estou cansada desse. Mas é um dos 2 aqui no chão. Então percebam essas relações que ele vai fazer, como é interessante. Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave, como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Percebem? O que uma pessoa aflita e ferida está precisando? De uma mãe suave, delicada, que apazigue a sua dor, que cuide dele. Você percebe? Ou seja, a polaridade que está oposta. Ele está aflito, está solitário, está angustiado, está precisando de cuidado, está precisando de carinho, está carente.
Então, o que é a beleza? É aquilo que falta para ele naquele momento, materialmente falando, do ponto de vista das suas necessidades concretas. Nada acima. E ele vai continuar nessa linha. Os apaixonados dizem, não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Ou seja, eles estão ali na polaridade da paixão e estão sofrendo a beça, porque é aquele pensamento obsessivo. Só pensa no outro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E se sente escravizado por aquilo, não consegue se libertar. Está saturado. Então, quando alguém fala em beleza, não, esse negócio é a pior coisa do mundo. Porque está sofrendo. Então, polariza ali a experiência que ele está vivendo. A beleza me meteu nessa fria. Eu me apaixonei e agora eu não consigo sair desse círculo vicioso, escravo dessas formas mentais, e é quase que uma obsessão isso, não penso em outra coisa, não me concentro, não faço nada. Não é isso? Então, sempre os polos, ou o oposto àquele que ele está. E continuando a lógica, se você perguntasse para aqueles que estão cansados e gastos, os cansados e os gastos dizem, a beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito, sua voz cede aos nossos silêncios como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Eles não estão extremamente cansados e gastos? O que é a beleza? Descanso, suavidade, silêncio, tranquilidade. Ou seja, a beleza é um resort 5 estrelas na beira da praia no Nordeste. Não é isso? É tudo que eu preciso para me livrar do meu esgotamento, do meu cansaço, suavidade, silêncio, tranquilidade. E aí, se fosse uma pessoa que fosse raivosa, impetuosa e agressiva, o que ela diria da beleza? Mas os turbulentos dizem, nós a ouvimos gritar entre as montanhas, e com seus gritos chegavam o tropel de cavalos, o bater de asas e o rugir de leões. Que besteira de tranquilidade, meu amigo, a beleza é fúria. A beleza é um tropel de cavalos avançando descontrolado. Por quê? Ele não consegue controlar os seus cavalos. Tem um vício de impetuosidade, de agressividade. E para ele a beleza é isso, porque se ele achasse que isso é feio, não seria assim. A gente comentava sobre um detalhe cruel dos nossos defeitos, né? Por que a gente tem os defeitos? Porque gosta deles. Vocês já chegaram a essa conclusão ou não? É muito chocante para uma sexta-feira à noite. Se você não gostasse dos seus defeitos, não tinha posto eles para fora de casa já? Você tem em casa algum objeto que você acha 100% ruim? Há anos ele está ali te incomodando e você ainda não pôs no lixo? Alguém fica com uma coisa dessas? Se você achasse 100% ruim os seus defeitos, já teria colocado eles para fora de casa. Eles permanecem na tua casa psicológica porque você gosta deles. Então o impetuoso, o agressivo, ele acha que isso é belo. Ele denomina isso como coragem. Então o fato dele ser rude com as pessoas é coragem. Eu sou muito sincero. Você já viram essa história do eu sou muito sincero? E sai falando coisas que ferem os outros e chama isso de sinceridade? Então o impetuoso gosta do ímpeto, porque senão não teria. Então ele acha isso belo. Nós gostamos da nossa rudeza, às vezes gostamos da nossa preguiça. Já viram aquela pessoa que quando você entra na casa dela é uma loucura, parece que passou um furacão? Não, esse é o meu estilo de organização. Como assim seu estilo? Você é um baderneiro. Não existe esse estilo. Mas nós gostamos dos nossos defeitos e identificamos a beleza com eles. Tá? Que mais? À noite, os guardas da cidade dizem, a beleza despontará do oriente com a alvorada. E ao meio-dia, os trabalhadores e transeuntes dizem, nós a temos visto inclinada sobre a terra das janelas do poente. Entendem? Um guarda que faz guarda à noite, o que é o paraíso para ele? Quando amanhece, que ele vai para sua casa e descansa, e desfruta do prazer do descanso. E um trabalhador no calor do meio-dia, o que é para ele o paraíso, a maravilha das maravilhas? À noite, quando ele larga lá a sua enxada, a sua pá e vai para casa, para o descanso. Se você perguntasse o que é o paraíso para um esquimó, ele diria, Brasília nessa época, é o paraíso. Não é isso? Se você perguntasse, para um morador do Saara, que não está tão distante da gente assim no momento, ele diria, a vida do esquimó. Percebe a polaridade do outro lado, porque eu não estou suportando mais isso. Então os guardas noturnos amanhã, os trabalhadores diurnos à noite,
a minha carência, aquilo que preenche a minha carência, no plano de consciência em que eu estou. Eu já contei para vocês aquela história bobinha e ridícula, mas que encaixa muito bem nisso que Gibran está falando. Não é nem de longe poética, mas ilustra bem essa ideia desse conjunto de relatividades, que a gente não conhece valores absolutos em geral, porque não reflete, não os busca. Então os nossos valores são todos relatividades. Eu falava para vocês daquele agricultor que vivia reclamando da vida, não gostava de nada e tinha uma vida boa, sua família era sadia, sua casa estava arrumadinha e ele reclamava de tudo. E um dia a família saturou e resolveu fazer uma prova com ele. Foi lá no campo, pegou a vaca mais gordinha que tinha e colocou no meio da sala. No meio da sala, e a sala não era grande. E amarrou a vaca ali e deixou. Imaginem vocês uma vaca no meio de uma sala relativamente pequena, mugindo a noite inteira, esbarrando em tudo e quebrando tudo, fazendo um inferno, aquecendo o ambiente e aquela sujeira. Passa um dia, passa 2 dias, ele estava desesperado, não aguentava mais aquela vaca. Aí eles foram lá e tiraram a vaca, ele sentiu um prazer enorme, se sentiu super feliz. Vocês percebem que, em geral, é um conjunto de relatividades e o prazer é simplesmente a ausência da dor, a beleza é simplesmente a ausência do feio, não existe nada de absoluto que transcenda essas dualidades e que esteja acima. Dói o seu dente, o dentista dá uma anestesia, que prazer, como a vida é boa. Isso. Daqui a pouco passa a anestesia, como a vida é má. Um conjunto de relatividades, não tem nada que se eleve acima disso. Em geral, não. E você fica na expectativa da dor futura no meio do prazer, ou na expectativa do prazer futuro no meio da dor. Assim também com o belo e com o feio. No inverno, os prisioneiros da neve dizem: ela virá com a primavera pulando sobre as colinas. E no calor do verão, os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono e havia neve no seu cabelo. Ou seja, o que preenche a minha carência, o que me falta para estar confortável nesse momento, dentro do plano de consciência em que estou. Todas essas coisas dissestes da beleza. Na verdade, não falastes dela, mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo, mas um êxtase. A beleza não é um momento em que o seu copo está vazio e você quer a água que falta para enchê-lo. A beleza é no momento que o seu copo transborda, ele se eleva tanto que você tem a necessidade de dar. A beleza é a abundância, é plenitude, não é carência. A beleza não é aquilo que te falta para você preencher os seus desejos, é aquilo que te sobra para que você possa atender as necessidades da humanidade. É aquele momento em que a tua consciência se eleva acima dessas necessidades. E você pode doar, você pode identificar aquilo que existe de mais nobre em tudo à sua volta, porque encontrou nobreza dentro de você. Beleza é superação e não carência, é plenitude e não vazio. Não sei se vocês já ouviram falar, entre os celtas eles tinham um mito que era muito interessante, que era o mito do salmão da sabedoria. Eles diziam que algum lugar celeste, era o Cid, que era o paraíso dos celtas, eles diziam que havia um lago que tinha nas suas margens uma amendoeira e lá dentro vivia um salmão. Salmão para eles era um animal sagrado. Eles diziam o seguinte, que a amendoeira dava flores e amêndoas o ano inteiro e jogava aquelas amêndoas dentro do lago e o salmão comia aquelas amêndoas e ficava feliz. A felicidade do salmão fazia com que aquela fonte nunca parasse de jorrar. E o fato de que a fonte nunca parava de jorrar fazia com que a amendoeira nunca parasse de dar flores e frutos. E o fato de que ela nunca parasse de dar flores e frutos fazia com que o salmão nunca deixasse de se alegrar. Então tinha um círculo de plenitude que era eterno. E aquilo se mantinha pela eternidade, porque ali você tinha 3 seres realizados. Percebe? Que jorravam a sua felicidade e mantinham todo o sistema em equilíbrio. Percebam que uma pessoa infeliz é carente. Ela está sempre querendo receber, ela está sempre querendo ser o centro das atenções. Uma pessoa plena, ela tem condições de pensar em mais do que em si mesma. Ela começa a desenvolver a generosidade, ela começa a querer compartilhar. Então a beleza não é aquilo que te falta para você ficar confortável. A beleza é aquilo que você atingiu de melhor na sua vida e agora tem necessidade de compartilhar. A beleza nasce no momento em que você começa a achar a vida bela, as coisas que te acontecem boas, começa a aprender com as circunstâncias, tudo começa a fazer sentido, significa que você está encaixando bem dentro da vida.
Então as coisas começam a parecer belas. Você está encaixando mal, as coisas começam a parecer feias, grosseiras, injustas e estão te perseguindo. É o velho exemplo do copo d'água, né? Se ele tem água pela metade, eu posso dizer, está meio cheio ou está meio vazio. Se eu olho para aquilo que ele tem de plenitude, eu estou vendo a beleza dele. Se eu olho para aquilo que ele tem de vazio, eu estou vendo a sua feiura. Tá certo? Embora o copo seja sempre o mesmo. A beleza não é uma boca sequiosa, nem uma mão vazia que se estende, mas antes, um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas antes, a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Coisa mais absurda, né? O que é que eu vejo com os olhos fechados e com os ouvidos tapados? Aquilo que a gente falava lá no início, você tem que procurar a beleza dentro de você para depois reconhecê-la fora. Se eu mostro para vocês um objeto qualquer, sei lá, isso aqui, e digo, isso aqui é um guardanapo, vocês têm uma referência interna do que é um guardanapo. Vocês vão dizer, como é que você vai secar a boca com esse monte de coisas penduradinhas? Guardanapo é para limpar a boca, isso aqui não deve ser outra coisa. Agora, se vocês nunca viram um guardanapo na vida, se eu mostrar para vocês isso aqui, vocês vão dizer, deve ser, né? Eu não sei o que é, ela está dizendo, deve ser. Por que nos mostram tantas coisas absurdas no mundo e dizem, é belo e a gente aceita? Vocês nunca viram isso, não? Recentemente eu vi algo que eu achei muito engraçado, que alguém me mandou, que era uma arte contemporânea que consistia num tubarão empalhado dentro de uma caixa de vidro. E custava milhões de dólares. E compraram. E lá pelas tantas o tubarão começou a entrar em processo de putrefação e cheirar mal. Aí deu toda uma confusão no tribunal porque o tal do comprador queria o seu dinheiro de volta. Mas não é óbvio que um tubarão apodreceria? Vocês nunca viram as coisas bizarras que hoje chamam de belo e que as pessoas aceitam? Por que aceitam? Deve estar faltando referencial de beleza dentro, né? Para que elas reconheçam fora. O belo reconhece o belo. Se eu não encontro nada belo dentro de mim, como é que eu vou saber se vocês estão me enganando? Se alguém joga um monte de tinta na parede e diz isso é arte contemporânea, tem gente que vende isso por muito dinheiro. Recentemente fizeram uma exposição nos Estados Unidos que era arte invisível, não tinha nada nos quadros. E vendeu. Por que as pessoas acreditam nisso? Por quê? Vocês percebem? Isso não parece coisa de loucos? Por que as pessoas acreditam nisso? Deve estar faltando senso, né? Referência interna, para elas olharem fora e dizerem, não, você está louca, isso não é um guardanapo. Por que vocês aceitariam uma coisa absurda dessa? Falta de referência interna. Referência interna dá trabalho, que consiste em você parar para ter aqueles momentos que Platão chamava de divinos ócios, estar com você mesmo, procurar quem é você, refletir, conhecer melhor a si próprio, tá? E procurar dentro de você aquilo que você tem de melhor e procurar exercitá-lo na vida. É a história dos invernos e verões da existência. No inverno você se fecha dentro de casa. No verão você sai e distribui aquilo que você cultivou, as sementes que guardou no inverno. De vez em quando a gente tem que ter invernos da existência, entrar dentro de nós, se recolher, refletir, procurar conhecer a si mesmo, procurar refletir sobre quem eu realmente sou. Quem sou eu no meio de todas essas coisas que dizem que eu sou, que eu comentava para vocês que isso é a essência da inteligência, intelegere, escolher dentre as coisas que dizem que eu sou, quem sou eu. Tá? Tem uma historinha que conto muitas vezes, e a maior parte das pessoas que já assistiram as palestras minhas conhecem, mas é uma boa história, portanto ainda vou contar muitas vezes, que é uma história de um mosteiro oriental, um mosteiro zen. E esse mosteiro, havia uma série de jovens monges e um mestre bastante sábio. Um dia esse mosteiro estava muito decadente, estava caindo aos pedaços, e os jovens resolveram falar com o mestre que tinham que reformar porque senão ele ia desmoronar. Aí foram lá falar com ele. Mestre, pois não, jovens, o que foi? Você sabe, né, o mosteiro está caindo. Caindo? Não é que está mesmo? Está caindo o mosteiro. O que a gente vai fazer, mestre? A gente não tem dinheiro, somos monges pobres, vivemos da meditação, o que a gente vai fazer? Ele parou, pensou, resolveu. Esse é um bom momento para botar esses garotos à prova. Aliás, esses mestres parece que só pensam nisso, né? Pelo menos nas historinhas, né? É um bom momento de botar esses jovens à prova. Aí ele chegou para eles e falou, realmente a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai reformar esse mosteiro? Já sei, sabe aquela cidadezinha que tem aqui próxima, aquele povoado? Vão lá e roubem. Mestre, você está brincando? Não, estou falando sério. Roubar? Roubar. O máximo que vocês puderem.
Roubar, mestre? Roubar. A gente precisa reformar o mosteiro, a gente não tem dinheiro. Agora tem um detalhe, vocês não podem deixar ninguém ver vocês. Porque é o nome do mosteiro que está em jogo, uma tradição de séculos. Se virem vocês, a gente vai ficar desmoralizado. Então, ninguém pode ver vocês. Roubem, mas na condição de que ninguém esteja vendo vocês. Imagine a situação desses jovens. Coloquem-se no lugar deles. Será que o mestre enlouqueceu? Será que isso aí é Maquiavel? Os fins justificam os meios? Mas Maquiavel no Japão, na era Zen, está meio fora de lugar. Que negócio é esse? O mestre enlouqueceu? Será que é? Será que não é? Bom, ele está dizendo, deve ser, né? Deve justificar. Vamos lá, vamos para a cidade, vamos roubar. Lá se foram os jovens todos. De repente o mestre se levanta, entra no mosteiro e tinha um jovem que estava lá, dedicado aos seus afazeres, normalmente como se nada tivesse acontecido. Ele virou e falou, ué, mas você não foi com os outros? Não, mestre. Por que você não foi, rapaz? Ué, porque eu estou obedecendo o senhor. Você está ficando louco, meu caro? Eu disse para roubar. Não, peraí. Se eu disse para roubar sempre e quando não tivesse ninguém me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo, como é que eu vou roubar? Você percebe que tem vida dentro de você, você não é ninguém, você é alguém que está se vendo. Se você se respeita, tem que considerar isso. Tem algo divino dentro de você, algo que tem valor e que está se vendo o tempo todo. Ou você não tem nada dentro, é oco, é voltado só para fora. É ético quando te veem, é estético quando te veem, é honesto quando te veem. Olha, isso é muito relativo, vai ter uma hora que não vai ter ninguém te vendo. Você vai fazer o quê? Você não está se vendo? Isso é perigoso. Entende? É tudo imposto de fora, através da força, através da coerção. Fechou a última porta atrás de você, você é qualquer coisa. Entendem essa ideia? Isso significa dignidade humana. Existe alguém dentro de mim e esse alguém merece respeito. Porque se esse alguém não merece, ninguém fora vai merecer também. Vai ser só um jogo de interesses e de manipulação. Tá? Essa vida interior que te permite perceber o que é beleza e não ser presa de loucuras do lado de fora. Porque hoje nos convencem de tudo. Nos convencem que um tubarão apodrecendo é beleza, que uma pessoa que rouba é um bom governante, que os seres humanos são todos corruptos. Nos convencem das maiores loucuras e a gente acredita. Por quê? Falta de vida interior, falta de dialogar conosco mesmo. Entendem isso? Ficamos vazios e aí ficamos meio robotizados. O que nos disserem a gente acredita. Porque falta o quê? O referencial interno para saber que isso aqui não é um guardanapo. De jeito nenhum, não vou ter como secar a boca com isso. Entende? Então a beleza, como qualquer outra virtude, se você não vela um pouco os olhos para fora, não vira para dentro, não fecha um pouco os ouvidos para fora, não ouve para dentro, você não vai ter referencial externo. E vai ser um joguete na mão das opiniões, das circunstâncias, da moda. Você não vai ser você, nem hoje, nem nunca. E nunca vai saber o que é beleza. Como a gente dizia lá de início, Platão fala, a beleza é aquilo que eleva. Então isso não é uma coisa tão relativa assim. A gente sabe quando algo nos eleva, quando nos enobrece, quando é humano. Isso não é tão relativo porque somos todos humanos. Nós sabemos que o roubo não eleva, sabemos que a generosidade sim, sabemos que a compaixão eleva, o egoísmo não. Isso não é relativo, isso é absoluto para qualquer ser humano. Mas nós necessitamos de referencial interno para saber reconhecer isso fora, senão caímos na moda, né? Que é uma das maiores alienações que o ser humano cai. A massificação é a perda de si mesmo. A beleza não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo. É muito poético, né? Mas também uma máxima filosófica de muito valor. Pensa nessa cortiça enrugada, essa casca da árvore seca, esturricada. Mas se você vai lá dentro, tem a seiva úmida, doce, que mantém a árvore viva, dualidade. Pensa na asa de um pássaro, suave também, cheio de plumas, mas se você se aprofunda lá, tem aquelas garras afiadas. Tudo no mundo é dual, tem garras e tem plumas. Tem seiva e tem cortiça enrugada. A beleza não é do mundo que fica para lá e para cá mudando. Ela é do mundo onde as coisas não oscilam. Ela é do mundo onde as coisas são permanentes, são eternas. A generosidade será sempre generosidade, a compaixão será sempre compaixão, a fraternidade será sempre fraternidade. Ela é do mundo onde as coisas permanecem. Quando a gente explica no nosso curso de filosofia a respeito de sentimentos,
Que, aliás, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque vamos falar sobre amor platônico e vamos citar exatamente esse exemplo. Vocês vão perceber que a maior parte daquilo que a gente tem na vida não é sentimento, são emoções, porque oscila. Hoje eu estou apaixonada, amanhã eu estou com ódio. Hoje eu estou muito alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou muito animada, amanhã eu estou num buraco de tristeza. É isso, blá, 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 oscilação, pêndulo, pêndulo. Se vocês virem os homens mais sábios da história da humanidade, vocês vão ver que pelo menos o que contam deles é que estavam sempre serenos. Não tinha um dia que eles acordavam e diziam, hoje eu amo a humanidade, no dia seguinte, hoje eu odeio. Não, eles amaram a humanidade a vida inteira. Os verdadeiros sentimentos são nobres, não oscilam, estão lá em cima, serenos e duradouros. As coisas espirituais que fazem parte da essência do homem não ficam pendulando para lá e para cá. Elas são nobres e duradouras, e a beleza pertence a esse plano. Ela não é uma casca hoje e seiva amanhã. Ela não é uma pluma hoje e garra amanhã. Ela é sempre a mesma coisa, ou seja, sempre algo que enobrece o ser humano. Duradouro, enobreceu o ser humano há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, e vai enobrecer o homem daqui a 2.000 anos. Ou vocês acham que algum dia a fraternidade vai deixar de enobrecer o homem? A fraternidade é bela. A honestidade vai deixar de enobrecer o homem. A honestidade é bela. Lembrem daquele caso que eu contava, aqueles que estavam nessa última palestra, ou penúltima que eu dei, não me recordo, que eu falava do peso do coração do morto no Egito. Que eu falava que quando o homem morria, ele ia para um lugar onde a deusa Maat colocava uma pluma num prato da balança e no outro o coração do morto. Não fique com pena dele não, porque ele já morreu. Não vai doer tirar o coração dele. Uma pluma aqui e o peso e o coração do morto aqui. Quando o coração do morto pesava mais do que a pluma, ele ia para o mundo de volta. Quando ele pesava menos, ele ia para a terra de Amon, que eles chamavam de Amente. O que pode ter num coração para ele pesar menos do que uma pluma? Valores pesam? Amor, compaixão, não tem peso nenhum. Então você vai ao mundo onde essas coisas reinam. Se você ama coisas, status, objetos, reconhecimento, essas coisas pesam. E você vai ao mundo onde essas coisas estão. Então, quanto mais o nosso coração se torna leve, mais somos capazes de reconhecer a beleza dentro e fora. Vamos transmutando valores de baixo por valores de cima. E aí já não somos mais enganados, como dizia Sócrates, que um homem muito bem intencionado pode ser manipulado, um filósofo não. Ele começa a ter referenciais internos, que ele compara fora. E ninguém pode levá-lo para cá, porque ele sabe, ele está vendo dentro que a direção é aqui. Ele compara e reconhece. Entende? Povo de Orfalese. A beleza é a vida, quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida, e vós sois o véu. E só para concluirmos, porque é um raciocínio só, a beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. Mas vós sois a eternidade, e vós sois o espelho. Percebem como é belo isso aqui? Então você tem duas possibilidades de consciência em você. Aquilo é aqui em cima, o rosto sagrado, e outro aqui embaixo é o véu. O véu não precisa ocultar o rosto sagrado. Às vezes ele só protege, é como se fosse a luva. A luva não é para ocultar a mão, é para protegê-la no mundo. Se ela é flexível, se ela serve à mão. Agora imaginem vocês uma luva que os dedos fossem todos grudados. Ela não estaria protegendo a mão, teria inviabilizando ela atuar no mundo, percebe? Então nós temos uma parte material que é isso aqui, que é o nosso véu, que poderia só proteger o nosso rosto. Mas se é um véu muito grosseiro, mal trabalhado, ele esconde o nosso rosto. Ele impede que o nosso rosto enxergue alguma coisa no mundo, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam. E ficamos isolados do mundo. Ao invés disso aqui nos servir, nos atrapalha. Porque a gente não o controla, a gente não aprofunda, a gente não conhece, a gente não domina. Entende? Que é a mesma coisa aqui. A beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. O mundo manifestado é um espelho. Só que quando damos muita credibilidade a esses reflexos e esquecemos do rosto, é que nem a gente faz hoje em política. Culpa eternamente os políticos pela desonestidade. Ninguém pergunta se eu estivesse lá eu seria mais honesto. É como culpar o nosso rosto, culpar o espelho pelas nossas espinhas. Vocês já imaginaram isso? O meu rosto não está muito bonito, é culpa desse espelho, vamos trocar o espelho. Será que resolve? Então o mundo é um espelho. E se você não está contente com o que ele está espelhando, procura se aprofundar mais e conhecer o seu rosto. Existe uma antiga história, que acho que também já andei contando para vocês, que mostra um pouco sobre essa coisa da gente escolher se identificar com o rosto ou com o véu, com aquilo que somos ou com aquilo que estamos.
fazer com que o nosso véu nos represente ou nos oculte. Que é uma história de um antigo mestre oriental, indiano, que foi depois para a China, que se chamava Bodhidharma. Vocês já ouviram falar dele? Bodhidharma diz que ele vai para a China, que leva o budismo para a China, um dos que levam, né, o budismo para a China, e num determinado momento, como ele não era compreendido por ninguém, ele se recolhe num mosteiro lá no local isolado. Aí tinha um velho general, um militar muito experiente, que já estava esgotado da guerra, não via sentido de vida, e diz: eu vou lá conhecer esse homem que dizem que é tão sábio. Quem sabe ele não consegue apontar para mim uma saída para a vida, porque eu já não vejo mais sentido para a vida. Aí foi lá esse general, que se chamava Ruike. Chegou lá, Bodhidharma estava meditando, desencantado com os homens, que ninguém o entendia, não quis nem saber de ninguém. E não o atendeu, nem olhou para ele. E ele ficou ali, esperando. Disse: não arredo o pé daqui enquanto esse mestre não me atender e não responder pelo menos uma pergunta minha. Aí o Bodhidharma viu que ele era teimoso mesmo, que não ia sair dali. Bom, vamos lá, teimosia às vezes é virtude, né? Vou lá ver o que esse cidadão quer, né? Aí chegou para ele e falou: você pode me fazer uma única pergunta? Aí Ruike, que era da tradição indiana, né? A tradição indiana considera que o mundo manifestado, como eu falava para vocês ainda há pouco, é um círculo. Dias e noites, manhã, tarde, noite, você preso aí dentro, acorrentado, sem saber por que você está repetindo sempre os mesmos procedimentos. E esse círculo eles chamam de samsara. Ele estava sufocado de estar dentro desse samsara, uma vida repetitiva e sem sentido. Aí Bodhidharma chega para ele e diz: uma única pergunta, o que você quer de mim? Aí Ruike fala para ele: Senhor, tira-me do samsara. E Bodhidharma responde: quem te colocou nele? E simplesmente com essa pergunta ele se ilumina. Ele diz: ih, fui eu mesmo. Se eu quiser eu saio. Pronto, saí, não estou mais. Vocês entendem isso? Por que eu estou identificada aqui embaixo com um monte de coisas passageiras? Porque eu quero, agora eu não quero mais, não estou mais. Quem está te prendendo aí? Você. Tá? A tua identificação, os teus desejos, se você quer se identificar com algo acima, já está lá, agora. Tá? Se eu quero me identificar com algo que é verdadeiramente belo, já estou lá, agora. Tá? Então, essa opção humana por encontrar a sua essência vai fazer com que ele possa ver o mundo através da sua essência, não seja mais tão facilmente manipulável, e seja capaz de reconhecer o belo, o bom e o justo acima de um jogo de opinião humana, acima da massificação. Seja capaz de encontrar a sua verdadeira identidade e ver que a beleza não é tão relativa assim. A beleza é tudo aquilo que eleva a consciência humana. E, em geral, essas coisas são unânimes. O que eleva a consciência humana, elevou sempre, elevará sempre. Não é uma coisa, não é um jogo de opiniões. Tá certo? Isso é basicamente o que diz o nosso amigo Khalil Gibran sobre a beleza. Coerente com todos esses autores que eu falei para vocês ao longo da história que falam a respeito da beleza. Todos eles parece que estudaram no mesmo folhetim, que falam coisas muito parecidas, né? E que não é o mesmo folhetim que a humanidade atual estudou, com certeza, não é a mesma cartilha. Tá? São todos eles muito coerentes entre si, muito incoerentes com os valores modernos, atuais. E é isso, gente. Aí eu abro para perguntas.